Mr. President, thank you for welcoming me here. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo convite e é uma honra para mim estar convosco no dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher e falar-vos-ei desta celebração do ponto de vista das Nações Unidas e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Senhoras e senhores deputados, a semana passada estive na ilha de Lesbos, onde vi a guarda costeira grega a escoltar um barco que tinha apenas resgatado. Um barco com 200 passageiros a bordo. A maioria eram mulheres e crianças. Muitas destas crianças eram bebés, havia muitos idosos e muitas pessoas doentes. Durante o seu desembarque, eu falei com muitas destas pessoas que me contaram as suas histórias de conflito, de que fugiam na Síria, ora no Afeganistão. Falaram-me dos perigos da sua viagem e dos seus anseios e receios quanto ao futuro. Isto é apenas um dos inúmeros exemplos das deslocações maciças à escala global. Mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo foram obrigadas a fugir de casa. Em média, 42.500 pessoas são obrigadas a deixar os seus lares diariamente. Metade destas pessoas são mulheres. Embora a esmagadora maioria destas pessoas, 86%, estejam noutros continentes, destas deslocações se façam noutros continentes, a Europa agora está a braços com uma chegada maciça de refugiados. Como toda a gente sabe, em 2015, 1 milhão de pessoas chegaram à Europa atravessando o Mediterrâneo. Todos nós vimos as imagens de coletes de salvação amontoados nas praias, coletes aqueles que sobreviveram a esta travessia perigosa. Mais de 3.700 pessoas morreram. Este é um depoimento trágico da nossa incapacidade em realmente prestar-lhes auxílio. São muitos milhares de pessoas que chegaram ao sul da Europa. Na opinião pública, a imagem que se tem muitas vezes é a imagem de homens novos, de rapazes que chegam à Europa em busca de trabalho. Hoje, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, quer dizer que, na verdade, 2/3 destas pessoas que chegam até nós são crianças e crianças. Fátima, por exemplo, que deixou a guerra na Síria, foi encontrada num estado de choque num porto da ilha grega de Samos. Ficou gravemente ferida e traumatizada. Sofreu violências por parte dos homens com que viajou. Foi levada para um hospital para ser tratada e no hospital revelou que o marido lhe tinha confiado a ela e a sua filha, um homem que desconhecia, para que trouxesse para a Europa, seguro na Europa. Durante a viagem, o homem em questão confiscou-lhe o dinheiro, os documentos, o telemóvel, violou-a e negou-lhe contacto direto com o marido. A Fátima é apenas uma das muitas mulheres e das crianças que viajam a sós, fugindo da violência e da perseguição, para deparar-se com provações também tamanhas na Europa, quando pensavam elas encontrar um santuário e paz. Para muitas pessoas pelo mundo fora, a Europa é um local de paz e prosperidade, defensora dos refugiados, dos direitos humanos. À falta de escolha, muitas vezes recorrem aos serviços passadores, com todos os riscos que isso acarreta. E depois há aspectos que não devemos esquecer, que muitas vezes são negligenciados. A maioria das pessoas que chegam à Europa, cerca de 80%, provém dos 10 principais países produtores de refugiados. A Síria, o Afeganistão, o Iraque, nomeadamente, mas também a Eritreia e a Somália. E isto tem sido e continua a ser essencialmente um movimento de refugiados. O número de crianças entre estas pessoas tem crescido exponencialmente e muitos, aliás, como já referi, viajam sem qualquer parente masculino. São mulheres, cada vez mais mulheres grávidas que viajam com bebés. Um estudo revela que 20% dos sírios que chegam à Grécia são mulheres dirigidas por mulheres sem pai ou sem marido. À semelhança de Fátima, estas mulheres e as crianças são alvo de violências, de abusos e de violações.
nas mãos de passadores e ficam muitas vezes em locais que não têm nenhuma segurança à beira da estrada, nas estações. Na Grécia tem havido um número crescente do número de refugiados que, por causa do fecho das fronteiras nos Balcãs Ocidentais, não têm acesso nos países da antiga República Jugoslávia da Macedónia. Isto tem um impacto direto sobre as mulheres e as crianças, as meninas, que estão a sofrer mais do que nunca e que são cada vez mais alvo de abusos. Nós, a Acnur, juntamente com os nossos parceiros, apoiamos as autoridades locais em todas as zonas afetadas no sentido de melhorar realmente as condições de acolhimento para que seja prestado auxílio às pessoas mais necessitadas. Tomamos medidas para reduzir os riscos e ajudar as mulheres ao longo de todo o seu périplo. Muitas zonas de trânsito agora têm estruturas separadas para as crianças e para as mulheres, para as crianças. Com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, podemos realmente criar vários hubs, Blue Dogs, que são portos de abrigo para as mulheres e as crianças, onde podem dispor de todos os serviços necessários e obter informações. Os hubs, estes balcões únicos, ajudam as mulheres em trânsito e permitem realmente mitigar os riscos de violência, de tráfico de mulheres e de crianças. No entanto, minhas senhoras e meus senhores, precisamos de fazer mais. Não basta uma resposta humanitária. Noutros continentes, países com menos posses do que a Europa têm sido mais reativos, têm tido que responder a um afluxo muito mais importante do que nós. Neste Parlamento, os apelos lançados aos Estados-membros pelo mundo fora, no sentido de tratarem os refugiados de acordo com os princípios universais, têm tido eco. Estes apelos agora devem também ser lançados na Europa. Esta emergência não deve ser uma crise, pois é gerível. Como sabem, ontem a União Europeia, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, melhor dizendo, reuniram-se com as autoridades turcas para evocar realmente este movimento, este fluxo migratório. Nós não estivemos presentes e, tanto quanto sabemos, as negociações continuam. Mas estamos preocupados com o eventual regresso de um refugiado de um país para outro sem que a sua segurança tenha sido devidamente salvaguardada nos termos de direito internacional. An asylum seeker... Um requerente de asilo só deve ser reenviado para um país terceiro se a responsabilidade plena e inteira desse tratamento do pedido de asilo for garantida pelo país terceiro e se o indivíduo puder realmente plenamente exercer os seus direitos, caso lhe seja reconhecido esse estatuto, garantir-lhe acesso à saúde, à educação, ao trabalho e à prestação social. Estas salvaguardas devem estar consagradas e devem pautar todo e qualquer mecanismo que enquadre realmente a transferência do requerente de asilo. Um screening, um exame antes da partida deve ser levado a cabo para identificar os riscos que porventura podem evitar e impedir realmente o seu envio. A Turquia já tem no seu território 3 milhões de territórios e é importante a comunidade internacional partilhar esta responsabilidade de maneira mais lata. Saudamos, com certeza, toda e qualquer iniciativa que promova canais regulares de admissão de refugiados em números significativos em todos os países vizinhos da região, e não apenas na Turquia, não apenas refugiados sírios. Oxalá isto aconteça e que se aplique também a outros países da região que já têm hoje muitos refugiados nas suas fronteiras, como é o caso do Líbano e da Jordânia. O Acnur, aliás, tem apelado ao reforço realmente destes canais regulares de refugiados para que não tenham que recorrer aos serviços de passadores, colocando as suas vidas em perigo. Estes canais regulares incluem relocalização, acolhimento humanitário, patrocínio, reagrupamento familiar
assim como bolsas de estudo e programas de mobilidade laboral. Em Genebra, em 30 de março, o Acnur vai patrocinar uma reunião de alto nível sobre a partilha de responsabilidades relativamente aos canais regulares de imigração dos sírios. Os Estados vão ser chamados a assumir compromissos tangíveis. Estamos em crer que cerca de 10% da população síria da região, que hoje representa 4,7 milhões de pessoas, pode ficar a ganhar realmente, tirar pleno proveito destes canais regulares. Bem gerido, o fluxo migratório de refugiados permite dar uma resposta adequada à União Europeia, com responsabilidade, com liderança política e uma partilha das responsabilidades para estabilizar a situação e gerir melhor estes fluxos de populações. Passada sexta-feira, apresentámos uma série de propostas muito concretas à União Europeia e aos seus Estados-membros que nos permitirão precisamente atingir esses objetivos. Estas propostas continuam válidas, centram-se na melhoria dos processos de registro, o que inclui também os programas de relocalização na Europa. É ainda imperativo que esta relocalização se faça e se concretize com instalações adequadas. Com o apoio da Comissão Europeia, à qual, aliás, agradecemos o seu contributo, devemos também estimular a nossa capacidade de reação na Grécia. O Acnur já está no local, dando total apoio às autoridades gregas. Finalmente, e pensando no futuro, devemos tirar as lições do passado. Devemos reforçar, devemos certamente fazer jus aos nossos princípios. É da maior importância realmente prevenirmos mais sofrimento e mortes. Devemos reforçar realmente as salvaguardas em torno das pessoas mais em situação de risco, mulheres, crianças, o que implica mais coordenação dos sistemas de ajuda e de acompanhamento das crianças não acompanhadas, medidas para prevenir e remediar a problemas de violação sexual. Precisamos de equipas de resgate e salvação. Não devemos apenas pensar na reação que deve ser dada hoje, mas também pensar no futuro, de uma maneira mais preventiva. Os Estados-membros nas fronteiras externas da União Europeia não devem continuar a assumir o grosso realmente da pressão que está a ser exercida. A solidariedade que é necessária hoje para a Grécia e para a Itália pode ser necessária para outros Estados-membros no futuro. Senhoras e senhores deputados, na próxima semana o conflito na Síria irá entrar no seu 6º ano. Mais de 4,7 milhões de pessoas, como já disse, já procuraram asilo na região. 6 milhões e meio de pessoas foram deslocadas internamente. De acordo com as estimativas, 13 milhões e meio de pessoas estariam em condições precisam de ajuda humanitária. Com a suspensão das hostilidades há 10 dias, as agências onusianas, entre as quais o Acnur, puderam realmente proporcionar muita ajuda humanitária, que era muito necessária para as pessoas que têm vivido anos de privações e de guerra. No entanto, nos países vizinhos, e pese embora a generosidade manifestada por países vizinhos e pelas várias comunidades sociais, os refugiados sírios estão a braços com condições de vida muito difíceis, depois de muitos anos de exílio. O estudo que fizemos juntamente com o Banco Mundial revelou que no Jordânia e no Líbano 90% dos refugiados sírios vivem aquém da linha nacional da pobreza, já que não têm acesso ao mercado laboral legal e todos os recursos que puderam levar consigo foram praticamente esgotados. Em Londres, o mês passado, a comunidade internacional prometeu 10 mil milhões de euros em prol dos refugiados, na melhoria das suas condições de educação e de saúde. Os Estados devem agora fazer jus ao compromisso assumido durante a conferência em Londres no mês passado. É imperativo, não podemos esperar mais tempo. É necessário realmente estabilizar as comunidades de refugiados na região e temos uma oportunidade
que não devemos desperdiçar agora com esta cessação de hostilidades. Mas a Síria não é o único país da região assolado pela violência. Em 2015, a escalada de violências no Iraque resultou em várias vagas de deslocações. Nos últimos 2 anos, 3,3 milhões de pessoas foram deslocadas no interior do país. 16% das populações que chegam hoje à Europa provém do Iraque e depois de mais de 30 anos os afegãos continuam a ser uma das principais fontes de refugiados. A grande maioria vive no Irão e no Paquistão. Um recrudescimento da violência na segunda metade de 2015 deu aso a muitas locações internas e também na zona fronteiriça, e foram muitas as crianças não acompanhadas que tentaram chegar à Europa. Hoje, no Afeganistão, 31 das 35 províncias são afetadas por conflito, com mais de 1 milhão de pessoas registradas enquanto deslocadas internamente, com um aumento de 58% em relação àquilo que eram os números do ano passado. 25% das pessoas que chegam à Europa são afegãos e muitos precisam com urgência de proteção. Noutras regiões do mundo, os conflitos continuam a abalar as vidas. Os nossos programas de refugiados na África continuam a ser subfinanciados quando o número de guerras e pessoas deslocadas aumenta rapidamente. Na Nigéria, na República Centro-Africana, no Sul-Sudão e no Burundi, para citar apenas alguns exemplos, a Corno de África continua a ser o palco de muitas deslocações internas, nomeadamente os refugiados da Somália. No entanto, não podemos dar aos refugiados mais, e muitas vezes damos muito menos do que é o mínimo de sobrevivência. E muitas vezes, porque eles não podem trabalhar legalmente, nos países em que chegam, têm muitas necessidades. Na Ásia, nomeadamente no Golfo de Bengala, no Bangladesh, são muitos que morreram não afogados, como acontece no Mediterrâneo, mas morreram por causa de doenças, por causa dos maus tratos. E também na América Central e no Sul são milhares de pessoas no Salvador, na Nicarágua, morrem por causa dos confrontos entre gangues. E hoje, Dia Internacional das Mulheres, é importante lembrarmos mais uma vez que a maioria destas vítimas são crianças e mulheres que recorrem a canais migratórios tradicionais rumo ao norte em busca de melhores condições de vida, é verdade, mas a maioria são muitos que procuram a paz. No mundo assolado pelo conflito, as populações maciças são uma realidade. Criar muros, erguer vedações não é uma solução. Isto só irá aumentar o sofrimento das pessoas que muitos já sofreram e que sofreram o inimaginável. As mulheres, em toda a parte, são as mais expostas. Perante as populações maciças e as chegadas maciças, muitas vezes a primeira reação dos políticos é de recorrer a espectros, a fazer medo, é de incitar o medo, ora, o incitar o ódio daqueles que são diferentes é inaceitável. A única resposta possível é a responsabilidade, a solidariedade, o respeito pelos direitos humanos e o direito internacional. Hoje vamos comemorar muitas das conquistas que foram feitas no caminho rumo à igualdade entre homens e mulheres, celebrando as mulheres que, exemplo, desde que este dia foi criado em 1975. Muito foi feito, mas é que pensar também no futuro para que seja alcançada a plena igualdade. Mas é a data apropriada também para fazermos uma reflexão. A discriminação, a exclusão por causa do género, da religião, da etnia, está na origem das principais perseguições. E quem diz perseguições diz violências e fuga. Há muitos países, ou ainda hoje, no mundo, em que as mulheres não têm direito jurídico de conferir a sua nacionalidade aos filhos que
aos quais dão à luz. Crianças que acabam por ficar sem nacionalidade, que correm o risco de serem apátridas. Isto pode afetar, certamente, o acesso à educação, à saúde e pode complicar realmente a sua possibilidade de regressar a Gaza assim que as condições estiverem reunidas. Senhoras e senhores deputados, como ouvimos a miúdo nos últimos 25 anos, não há soluções humanitárias aos problemas políticos que estão na causa de deslocações forçadas maciças. Não há resposta humanitária às guerras, à violência e à opressão e à falta de governação que existe em muitas zonas do mundo. Precisamos de liderança política para resolver os conflitos que estão na origem das deslocações e para fazer com que pessoas como a Fátima e a sua menina possam obter a segurança e a proteção de que precisam sem ter que recorrer a redes criminosas e a passadores que os exploram e as abusam. Isto não são conceitos abstratos que devem suscitar declarações abstratas. São factos reais, brutos, que requerem muita coragem política, que requerem decisões políticas concretas baseadas na cooperação internacional, no respeito pelos direitos humanos, na solidariedade entre os Estados e na humanidade. A Europa está perante um momento de verdade. Chegou à altura de reafirmarmos os valores nos quais assenta essa mesma Europa. Muito obrigado pela vossa atenção.